Queridos irmãos, nessas noites de abril, a equipe pastoral começou domingo passado uma série de mensagens que estão aí registradas no seu Enfoco, cujo título, tema geral é Alegria, um bom remédio. Em tempos de crise, de muitas angústias, de muitas preocupações, de tristezas, de muito peso no coração, de incertezas, a gente acaba adoecendo de uma forma ou de outra, nem que seja de preocupação. E muitas vezes não é o remédio que a gente compra na farmácia que eventualmente nos faz bem. Algumas vezes até nos faz mal. Às vezes apenas complica um pouco mais a situação. Há certas coisas que nós precisamos começar a cura, ou começar a terapia, ou começar a restauração de dentro para fora, da alma para fora. E dentre aquelas muitas medicações espirituais que Deus nos dá, uma delas é a alegria. Mas que alegria! Domingo passado eu falei sobre a alegria que vai além da felicidade, que não é apenas uma coisa circunstancial, que dependa de pessoas, de coisas, de situações, daquele tipo que a gente faz, ou faz a gente pensar assim: se eu tiver isso, eu serei feliz. Se eu estiver com alguém, eu serei feliz. Se acontecer isso, eu ficarei feliz. Quando falamos sobre a alegria que vai para além da felicidade, nós apontamos para alguma coisa mais profunda, que tem a ver com a própria presença de Deus na nossa vida. Os irmãos se recordam com a capacidade de olhar para trás e ser grato pelo tudo que Deus tem feito e que Ele continua fazendo, porque Ele não faz pela metade. Paulo dizia que tinha certeza que a boa obra que Deus havia começado na vida daqueles irmãos da igreja de Filipos, a quem ele escreveu a carta aos Filipenses, completaria e chegaria até o final de modo pleno. Tem a ver também não apenas com o passado, mas com uma esperança que projeta para o futuro, aquela esperança que nos faz acreditar que Jesus, com a sua volta, consumará, completará toda a nossa obra, tudo aquilo que Ele está fazendo em nós, e que certas coisas que a gente padece e sofre nessa vida serão completamente restauradas no vindoura, ou na era vindoura. Também lembramos naquela ocasião, domingo passado, que enquanto o futuro não chega e o passado é uma recordação, nós só temos o hoje para viver. E nesse dia de hoje, no tempo de hoje, independentemente das circunstâncias, das pessoas, das coisas que temos ou que não temos, nós precisamos nos dedicar à intimidade com Deus, à oração, a ter em Deus a conexão que nos faça olhar para o mundo exterior com uma perspectiva diferente, com uma atitude diferente, que Paulo coloca na maneira como ele fala aos Filipenses: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Hoje, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para você, em sequência desta mensagem de domingo passado, que trata de quem Deus usa para alegrar a nossa vida. Porque eu tenho aprendido, e creio que a palavra de Deus nos ensina também, que ainda que o Espírito de Deus habita naqueles que conhecem Jesus, e Ele é aquele que produz o fruto do Espírito é amor e alegria, entre outros aspectos, mas frequentemente Deus usa pessoas. Nós não dependemos de pessoas para nos alegrar, mas Deus instrumentaliza pessoas para nos alegrar. São pessoas que, para usar uma linguagem mais popular, mais jovem, nos colocam para cima, mas nos colocam para cima de uma forma diferente, não apenas com a palavra de autoajuda, muitas vezes superficial, do tipo: vai dar tudo certo, tenha calma, tal, você é vencedor, você é campeão, alguns chavões que nós ouvimos por aí, mas através de gestos concretos, pessoas que Deus usa como portadores dessa alegria, como compartilhadores dessa alegria. Vocês se recordam que nas bem-aventuranças Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores? A palavra pacificador é fazedor de paz, literalmente lá na linguagem original, o grego. Eu diria que hoje nós vamos falar sobre não os pacificadores, mas bem-aventurados os alegradores, aqueles que fazem alegria, não porque são palhaços engraçados,
não porque são bem-humorados, mas porque são os instrumentos de Deus para nos alegrar o coração quando mais estamos precisando. Paulo fala de 2 destes nesta carta. E eu convido então a você a abrir a palavra de Deus, que se encontra em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 19, onde nós iremos refletir sobre os fazedores de alegria na vida do apóstolo Paulo, ou 2 homens que foram instrumentos de Deus para trazer alegria ao coração de Paulo. E de certa maneira, foram sim fazedores de alegria, fazedores da alegria de Deus no coração de Paulo. Abra sua Bíblia, portanto, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 19. Se você estiver sem Bíblia nas mãos, não se preocupe, vai ser projetado aí em ambos os lados da plataforma, e você que também está nos assistindo pode também acompanhar aí onde você estiver. Filipenses capítulo 2, verso 19 em diante. Nós vamos ler até o verso de número 30. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, 19 em diante. Paulo falava: espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter, o caráter de Timóteo, um caráter provado, pois ele serviu ao Evangelho, junto comigo, como um filho a um pai. Este, com efeito, é quem eu espero enviar a vocês em Filipos, tão logo ele tenha visto a situação, ou eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor, dizia Paulo, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que ele adoeceu. Com efeito, Epafrodito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos curvar a cabeça e fechar os nossos olhos e pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento. Esse texto parece não ter nada a ver comigo, tem tudo a ver somente com Paulo e essas 2 figuras, Timóteo e Epafrodito, mas tem a ver com você também. E é isso que Deus certamente deseja falar ao seu coração nessa noite. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, à luz daquilo que nós acabamos de ler, do testemunho de um homem como Paulo, tão forte e tão corajoso, tão capaz de suportar as maiores desventuras sozinho, mas também aqui revelando-se tão carente, tão precisado, tão necessitado de alguém ao seu lado. Pai, é muito provável que cada um de nós que está aqui já passou por uma situação assim, e que por mais fortes que sejamos, precisamos de alguém ao nosso lado. Nesta hora nós te pedimos que o Senhor nos ajude, iluminando o nosso entendimento, para compreender o que está aqui nesse texto, na experiência de Paulo, que pode trazer para nós alento, alegria, encorajamento,
verdadeira esperança para viver, como um bom remédio que o Senhor aplica a nós. Fala conosco, Senhor, e impede que qualquer coisa que esteja eventualmente atrapalhando a compreensão e o fluir da Tua graça, da Tua palavra, do trono da Tua graça para nós, seja impedido, Pai. E o Teu Espírito Santo que está aqui neste lugar, fale profundamente ao coração de cada um de nós. É o que nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais surpreendentes na Bíblia é que ela não apenas não esconde, ela não esconde de fato situações que aparentemente parecem situações desabonadoras, ou no mínimo situações constrangedoras para aqueles chamados grandes heróis da fé. A gente encontra na Bíblia, por exemplo, a descrição, a narrativa de alguns dos defeitos mais crassos, mais extravagantes, mais escandalosos de homens de Deus, que como nós, sendo pecadores, falharam. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia também não esconde que muitos desses homens, por mais fortes, corajosos, por mais capazes e altivos para fazer a obra de Deus, passaram sim por situações que trouxeram muita angústia e tristeza. Se você olhar no texto, Paulo não usa apenas a palavra alegria nesse texto. Eu diria que Paulo não tem, como nenhum homem de Deus ou mulher de Deus no Novo e no Antigo Testamento, complexo de Poliana. Deus não é daquele tipo que olha todas as coisas como absolutamente coloridas e sem nenhum momento de angústia, de tristeza, de lutas, de dificuldades. Aqui nós temos um exemplo. Paulo, que escreve essa pequena parte de maneira tão pessoal, tão íntima, nós já falamos domingo passado, que talvez seja a carta de Paulo em que ele expressa sentimentos mais íntimos, direcionados a pessoas em particular, revelando assim não apenas o apóstolo, o grande apóstolo, mas também o amigo, o companheiro, a pessoa que precisava um do outro na pessoa dos seus amigos de ministério. Aqui Paulo expressa sentimentos como saudade. Veja aqui, está na palavra, que ele teve saudades, que Epafrodito, um dos seus amigos, teve saudade de sua igreja de origem, que estava justamente recebendo essa carta. Que Paulo tinha tido tristeza e dava graças a Deus que o seu amigo Epafrodito não havia morrido, para ele não ter tristeza sobre tristeza, porque o apóstolo também sentia tristeza. Que em algum momento, no momento de mais angústia, ele teve uma angústia tal que quase desfaleceu. Ele era, portanto, um homem de carne e osso, assim como eu, assim como você. Sentia angústia, tristeza, eventualmente sentia aquilo que alguns de nós rapidamente diagnosticamos como depressão. Fulano está depressivo, ainda que nem sempre seja isso. Afinal de contas, não é fácil a vida e eventualmente cada um de nós tem direito em algum dia a estar meio para baixo. Paulo também era assim. E não é porque ele apenas era um sujeito que estava num momento ruim. De fato, ele não apenas estava se sentindo mal naquele momento ali, como as circunstâncias dele eram bem pesadas. Eu recordo a você que ele estava preso de maneira injusta, no final do seu ministério, depois de toda uma carreira em que ele se dedicou de corpo, alma e coração ao serviço de Deus. Ele estava numa situação, lembrando de quais eram as condições carcerárias da época em que ele se encontrava, em que até para comer, até para ter alguma coisa para cobrir o corpo no frio, ele precisava daquela igreja que ele mandava a carta agora, agradecendo porque eles tinham mandado o que comer. E nós estamos falando de um homem como o apóstolo Paulo, fundador de várias igrejas, um grande homem do Novo Testamento, mas que naquele momento estava só, como está só sempre alguém numa condição como ele se encontrava, preso, já envelhecido, cansado de guerra e se sentindo, em certo sentido, abandonado por tudo e por todos, ainda que não por Deus. É nesse contexto, então, que Paulo resolve expressar de maneira muito espontânea, irmãos, de maneira muito sincera e genuína, a dor e a angústia do seu coração, mas de uma maneira que ficasse claro para quem lesse assim como eu e você lemos hoje,
que a angústia, a tristeza e o desânimo não eram os tons prevalentes na sua fala, não eram as tintas mais fortes com as quais ele pintava a aquarela da sua vida. Havia angústia, tristeza, decepções, lutas, mas ele usava essas coisas numa perspectiva diferente para realçar os instrumentos que Deus havia usado para aliviar a angústia, para atenuar a tristeza, para lhe dar uma palavra de encorajamento no momento do desânimo. E é nesse sentido que ele destaca duas pessoas. A figura de Timóteo, a quem depois ele vem escrevendo duas cartas, 1º e 2º a Timóteo, e a figura de Epafrodito. Esse ele não escreveu carta nenhuma, mas Epafrodito foi alguém, junto com Timóteo, que fez parte daquele círculo íntimo de equipes de trabalho que Paulo compôs, construiu ao seu redor, porque o seu grande ministério não foi um ministério sozinho. Ele sempre teve alguém, lembra? Sempre teve alguém ao seu lado, companheiro de caminhada, muitas vezes para plantar a igreja, para dar um suporte ministerial aqui, para que ele pudesse ir para outra igreja, plantar em outra cidade um novo trabalho, deixando alguém para consolidar. Esse ele fez com vários, com Silas, Silvano, Timóteo, Epafrodito, Barnabé e tantos outros. Aqui ele destaca dois, Timóteo e Epafrodito. E se você voltar os seus olhos para o texto, você vai entender o que é que estava acontecendo. Um estava indo e outro estava voltando. Basicamente, Paulo, se estivesse, como nós entendemos que estava, preso em Roma, ele estava preso como numa espécie de prisão domiciliar, no último período. Ele podia eventualmente receber visitas. Talvez ele já estivesse doente, cansado, e pela lei romana ele tinha alguma possibilidade de ter alívio da reclusão completa, da privação de liberdade e de contato com o mundo exterior. Então era normal que alguém conhecido e amigo mandasse ou fosse visitar um aprisionado, um apenado. De modo que quando Paulo entende que era hora de que Timóteo, que estava com ele, fosse enviado de volta para Filipos, ele faz uma série de comentários que nós acabamos de ler, mostrando a importância que Timóteo teve para ele no momento mais difícil da vida dele. Ele começa dizendo assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar até vocês Timóteo, verso 19, o mais breve possível. Ele tinha a expectativa de, depois daquele tempo de convivência com Timóteo, enviá-lo para a igreja de Filipos. E é curioso que Paulo, mesmo dentro de uma prisão, não tinha desconhecimento total do que estava acontecendo na igreja onde ele tinha sido pastor. Daí porque ele diz que o que motivava e alegrava e encorajava a que ele enviasse Timóteo e por algum tempo ficasse sozinho naquela prisão, é porque ele sabia que, como para ele, Timóteo haveria de ser instrumento de alegria para a igreja quando chegasse. Olha o que é que ele diz: espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Eu me sentirei animado quando souber que vocês foram animados, encorajados, porque Timóteo foi até vocês. E é curioso que Paulo reconhecia que não era muito comum ter alguém que fosse capaz de encorajá-lo enquanto ele estivesse ali, e também, sendo enviado para estar com outros, encorajar outros. De fato, nós temos dois homens que são chamados de encorajadores na Bíblia, especialmente no ministério do apóstolo Paulo. Um é Barnabé, chamado na Bíblia de o homem ou irmão da consolação, aquele que traz o encorajamento. E aqui Timóteo é chamado como alguém que é capaz de animar e encorajar Paulo numa prisão e os irmãos em Filipos na igreja onde eles estavam. Isso não era tão fácil, porque o encorajamento, a capacidade de com uma palavra e com um gesto animar alguém,
é um dom de Deus. É algo que Deus capacita as pessoas a fazerem. E capacita na medida em que a pessoa começa a ter suficiente para si, a ponto de deixar transbordar. Se a alegria é dom do Espírito, é fruto do Espírito, como diz a palavra, então fica muito claro que quem primeiro precisa comer deste fruto é quem tem o Espírito habitando em si. Mas obviamente, sendo saciado, esta pessoa que come e se alimenta e portanto tem não apenas para si, tem para os outros. E para os outros ele deixa transbordar, compartilhando de graça o que de graça recebeu. Na verdade, esse é, queridos, um dos sinais de alguém saudável do ponto de vista espiritual com Deus. É alguém que compreende que o que recebeu de Deus e lhe fez bem, não pode ficar restrito e limitado a si mesmo. É alguém, portanto, que se torna generoso, não porque dá muitas coisas, ou porque não sabe dizer um não, mas generoso porque naquilo que tem, pouco ou muito, nas oportunidades que se abrem para ele, de uma forma ou de outra, de servir, de ser prestativo, de oferecer ajuda, de ser um ombro amigo, de ter um ouvido e assim por diante, essa pessoa se dispõe. Paulo diz que isso não era comum. Veja o que é que ele diz. Ele diz, porque a ninguém, verso 20, eu tenho de igual sentimento. Em outras palavras, ele está dizendo, não é fácil encontrar alguém assim. Porque normalmente as pessoas cuidam dos seus próprios interesses. Pois todos eles buscam, verso 21, o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo, Timóteo é uma pérola rara. O comum é que as pessoas pensem primeiro em si mesmos, para depois pensar nos outros. Timóteo, porém, é alguém que recebe de Deus com tal abundância e graça, que ele compartilha com os outros, e o faz a ponto de abençoar Paulo na prisão, e também animar o Paulo, o apóstolo, com a certeza de que ao sair de perto dele e ir para a igreja em Filipos, ele também vai animar aquela igreja. Ele anima o indivíduo, ele anima o grupo de irmãos em Filipos. Isso Paulo diz que é uma prova de um caráter transformado por Deus. Veja o que diz o verso 22. Ele diz assim, vós conheceis o caráter provado de de Timóteo. Esse caráter provado faz com que ele sirva ao Evangelho comigo, já há algum tempo. De fato, Paulo tinha conhecido Timóteo na sua segunda viagem missionária, quando conheceu aquele rapaz, criado por uma mãe e por uma avó muito piedosas, que caminharam com ele e o ensinaram os caminhos do Senhor. Aquele homem, ainda jovem, chamou a atenção de Paulo, e a partir dali Paulo o tomou para si e caminhou com ele, e onde ele ia, Timóteo ia, servindo, diz o texto, como um filho a um pai. Eles não eram filho e pai, eles eram pai e filho espirituais. Aí Paulo então diz, este é, verso 23, com efeito, quem eu espero enviar. Tão logo eu tenha resolvido aqui a minha situação. E estou até persuadido que eu em breve irei até vocês. Enquanto isso, eu julguei todavia necessário enviar um outro irmão que também está aqui comigo, e que vocês conhecem muito bem aí em Filipos. O nome dele é Epafrodito. Ele então diz, julguei todavia necessário mandar até vós, enquanto Timóteo não pode ir, Epafrodito, ou Epafrodito. Por um lado, meu amigo, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, aquele mensageiro que vocês enviaram para trazer ajuda para mim. Paulo então introduz na conversa um segundo personagem, que não é apenas Timóteo, mas Epafrodito. E veja o que é que Epafrodito é caracterizado por Paulo. Paulo o chama de irmão, cooperador e companheiro de lutas. Aquela pessoa que você pode saber com certeza que quando todos se afastarem, ele chega junto. Quando todos disserem não, ele diz sim. Quando todos abandonarem, ele não deixará.
porque de alguma forma se criou um vínculo entre eles dois, Paulo e Epafrodito, que era muito mais do que um vínculo de trabalho ministerial. Eles eram de fato companheiros de luta. Em vários momentos eles enfrentaram lutas juntos. O caráter deles se formou num amálgama assim profundo de amizade e cooperação. Eles começaram a entender que Deus os havia unido, e a partir dali eles eram mais do que companheiros, eles eram amigos e cooperadores. E é este homem que Paulo está disposto a enviar enquanto Timóteo não pode ir. E o envia, diz o texto, porque ele também estava preocupado com o estado de saúde física e mental de Epafrodito. Veja o que ele diz logo depois. Ele diz assim: visto que ele tinha saudade, verso 26, de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes, vocês sabem, que ele adoeceu. Com efeito, ele adoeceu mortalmente, mas Deus se compadeceu dele. Paulo agora estava não apenas pensando na sua alegria, mas também na alegria que ele daria, não apenas aos irmãos de Filipos, mas ao próprio Epafrodito, porque ele estava com saudade e precisava de um tempo para relaxar e estar junto com a sua igreja de origem. E aqui nós encontramos a segunda característica de um homem que é encorajador. É aquele que não pensa apenas em si, mas pensa também no benefício daquele que é instrumento de Deus na sua vida. E novamente o princípio é alguém que pensa para além de suas próprias necessidades. Paulo enviou Epafrodito, abriu mão da sua presença e da sua amizade, porque entendia que ele não apenas iria ser bênção de encorajamento para a igreja de Filipos, mas ele também ia ser renovado, porque voltaria às suas origens, encontraria os seus amigos, familiares provavelmente, e se encorajaria, seria bom para ele. Paulo estava pensando no bem-estar de Epafrodito, e não apenas no seu próprio bem-estar. E aí há uma coisa interessante, um princípio bonito. Se é verdade que quem recebe de graça, compartilha de graça, quem muito recebe de Deus se torna um encorajador e alguém que alegra o coração dos outros, porque tem para si e compartilha para os outros. Aquele que também recebe, reage de alguma forma tão positiva que se torna um princípio retroalimentador. Eu cuido de você e você cuida de mim. Eu me preocupo quando você estiver desencorajado, para chegar junto de você e lhe encorajar, mas também quando eu perceber que você está desencorajado, serei eu que vou ajudá-lo. É uma mão dupla, uma via de mão dupla. A Bíblia diz que um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te, sê forte. A Bíblia diz que é melhor estarem dois caminhando do que um, porque quando um cair, o outro levanta. A Bíblia diz que há amigos que são mais achegados do que irmãos, e que na angústia nós conhecemos o amigo que é mais do que amigo, ele se torna um irmão. Paulo conhecia aqueles homens, Timóteo e Epafrodito, não quando os ventos venturosos da sorte e da prosperidade estavam voltados a favor dele, mas quando ele passou nas lutas mais difíceis, eles estavam juntos, e agora era a hora deles pensarem, ou de Paulo pensar neles, a ponto de dar um refrigério e dizer: pode ir, eu estou bem aqui, mesmo na prisão, vai ser bom para você voltar para Filipos. E ele volta então para Filipos, envia Epafrodito para Filipos, enquanto Timóteo não podia ir. As coisas acontecem de uma forma na vida da gente, irmãos, que quando a gente se preocupa com os outros, Deus se preocupa conosco. Eu costumo dizer que em alguns momentos nós precisamos nos preocupar com a nossa própria vida, porque em alguns momentos ninguém vai se preocupar conosco. Mas há outros momentos, quando a gente começa a forjar no fogo da provação e das lutas, algumas das amizades mais reais, leais e verdadeiras da vida, que é preciso também pensar no outro, para que Deus pense em nós, para que Deus use outros para nos cuidar, porque quando cuidamos de nós mesmos, já estamos cuidados. Que cuidado haveríamos de precisar de Deus, se só cuidamos de nós mesmos? É preciso olhar e cuidar do outro.
Eu passei uma experiência agora em Brasília, quando eu estava voltando para cá, depois de passar a semana na Comissão Executiva do Supremo Concílio. Todos os presidentes de sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil estavam lá, e na quinta-feira à noite nós estávamos chegando, eu e o presidente do sínodo do Maranhão. Chegamos no hotel e subimos, estávamos hospedados no mesmo andar, e subimos, pegamos o elevador, e quando abrimos o elevador, ele ia para uma ala do hotel, eu ia para outra, nós iríamos descansar, no outro dia iríamos começar a reunião muito cedo, tanto ele como eu, já era coisa de 22 horas. E ali naquele momento nós começamos a conversar na porta, o elevador fechou, a gente saiu para o corredor, ainda que baixinho, porque a hora já era avançada, a gente começou a conversar sobre outras coisas que a gente tinha passado na reunião, discussões assim por diante. De repente vem um rapazinho, magrinho. Eu tomei um susto, confesso a você, porque não seria comum àquela altura, naquela hora de um hotel, aquele rapaz estar ali. Ele estava com algumas ataduras no braço, dava a impressão de ser uma pessoa que ou tinha sofrido um acidente, ou alguém tinha machucado, e que estava ali meio desorientado e desnorteado. E aquele menino, que era praticamente um adolescente, talvez 17, 18 anos de idade, talvez um pouco mais, ele era bem magrinho, disse assim para a gente: eu preciso da ajuda de vocês. Sabe, irmãos, há situações na vida que a gente pode fugir. A gente está no carro, dentro de um ar-condicionado do carro, e tem alguém do nosso lado pedindo. O vidro está fechado, é simples, coloca primeiro e sai. Isso acontece diariamente na nossa vida. Mas o que é que você vai fazer quando você está no corredor, mais de 10 horas da noite, e de repente alguém sai do nada, da escuridão do corredor, e chega para você e diz: eu preciso da ajuda de vocês. E aí ele conta uma história que talvez, calejados como nós estamos, por tanta pilantragem nesse nosso país, a tendência nossa natural é imaginar que é mentira. Estou vindo de Ilhéus, vou para Manaus para fazer uma cirurgia, porque na minha cidade e em Salvador eu não consegui, meu nome é fulano de tal, nem recordo o nome dele. E quando eu estava indo no avião da Companhia Azul, de Ilhéus para Campinas, eu sofri um ataque epiléptico, eu sou epiléptico desde criança. Fui atendido por um médico que estava, e eles desceram o avião em Brasília, e a companhia aérea me colocou aqui no hotel, recomendou que eu procurasse um médico depois que passou o ataque, e disse para mim que eu não poderia embarcar se não fosse acompanhado por alguém. Eu estou aqui, minha família está em Ilhéus, eu nem posso voltar para lá porque não tenho mais passagem, nem posso seguir para Manaus porque a companhia aérea não me embarca. Eu preciso trazer alguém de Ilhéus para me acompanhar, para eu poder voltar para casa ou seguir para Manaus. E a companhia aérea não me embarca porque eu sou epiléptico. Eu olhei para César, ele olhou para mim, eu disse: e agora? O rapaz abriu a pasta, mostrou o prontuário do atendimento de urgência que havia tido no começo da manhã, isso já era noite, mostrou a medicação que havia sido receitada, o nome da médica, do atendimento de urgência que ele havia tomado. Nós descemos lá embaixo, conferimos no balcão que ele estava hospedado, pago pela companhia aérea, que todas as informações dele eram verídicas. O que você faz numa hora dessa, irmãos? O que você faz numa hora dessa? Bom, todas as opções que vocês passaram aí na cabeça de vocês, passou também na nossa cabeça. Inclusive a coisa muito simples. César é advogado, essa companhia precisa ser processada. A gente sempre acha que a maneira de resolver a situação é responsabilizando os outros, né? Mas ali estava uma pessoa diante de nós. E o que é que a gente faz? Você tem que ajudar. A questão não é ajudar ou não ajudar, é como ajudar.
A história é muito longa, eu não vou contá-la toda, mas o fato é que aquele rapaz, na mesma manhã que nós embarcamos, de volta para casa, ele para o Maranhão e eu para João Pessoa, estava embarcando com a companhia de um dos nossos colegas que estava indo para a Bahia, presidente do Sínodo do Sul da Bahia, que estava indo exatamente para Ilhéus e que o acompanhou com autorização médica. E voltou para casa. E voltou para casa com uma ajuda e um contato com o pastor da igreja presbiteriana de Ilhéus. Era o que a gente podia fazer. Mas preste bem atenção o que estava ali. Qual era a situação que estava ali? De alguém que precisava encorajar outro. Talvez a coisa mais difícil para aquele jovem foi assim: será que eles vão acreditar em mim? Porque a história era tão estranha, que até o jeito da gente olhar não teve como não denunciar que a princípio nós estávamos céticos com aquela situação. Mas à medida em que fica claro que você não pode fugir, que na verdade você tem angústias ao seu redor, a opção que reside para você é somente uma, e não é ajudar, é ser instrumento da ajuda de Deus para a vida de alguém. Como Deus vai lhe dar a sabedoria? E o que aconteceu aqui com Paulo foi algo semelhante. Ele estava na prisão, viu o seu companheiro adoecer, e diz o texto, adoecer mortalmente, e ele estava naquela situação, preso, sem poder ajudar, e vendo o seu companheiro, que havia vindo da cidade de Filipos para encorajá-lo, e agora numa situação como aquela, pior do que ele. Ele entende que Deus teve misericórdia, porque ele diz assim: Deus, porém, verso 27, se compadeceu dele. Mas ele também reconhece que ao ajudar, ao ser ajudado por Deus, Deus também ajudou a si mesmo, ou melhor, ao próprio Paulo, porque diz assim: e não somente se compadeceu dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vós também vos alegreis, quando eu me alegrei ao vê-lo bem curado depois daquela crise. E aí ele diz: recebei-o, pois, verso 29, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. E que homens como esse eram esses? Eram aqueles que eram encorajadores, homens capazes de compartilhar alegria na hora da tristeza, encorajamento na hora da angústia, gente que não pensa apenas em si mesmo, gente que pensa na alegria que recebeu, na graça que recebeu de Deus e não consegue retê-la só para si, mas de uma forma ou de outra, deixa extravasar na vida de outros, para que outros sejam tão abençoados quanto ele o foi. Por isso que Paulo termina dizendo assim: visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e veja que disposição aquele homem tinha, ele se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Foi Epafrodito que trouxe a ajuda da igreja de Filipos, e ele correu o risco com a própria vida. Paulo está ensinando alguns princípios aqui, irmãos. O princípio que muitas vezes a alegria que nós precisamos é trazida por alguém que por sua vez já foi encorajado por outrem. Existe uma certa corrente abençoada, quando alguém recebendo graça não retém a graça para si mesmo, e é instrumento da graça de Deus para a vida de outros. Quem de nós já não passou um momento de profunda angústia e solidão, em que a palavra de uma única pessoa foi suficiente para você ser encorajado e prosseguir? Se nós recebemos isso em algum momento da nossa vida, não há como reter isto apenas para nós. Em outro momento, Deus haverá de permitir oportunidades e providenciar momentos em que eu e você teremos que de graça dar aquilo que de graça recebemos. Às vezes nós não pagamos com a mesma moeda, nós não retribuímos para a mesma pessoa, mas é preciso que vivamos no mesmo princípio. E o mesmo princípio é: quando alguém é usado por Deus para alegrar o nosso coração, Deus vai querer nos usar para alegrar o coração de outro, porque a alegria não é uma coisa etérea,
que está flutuando e chove sobre nós quando Deus resolve nos alegrar. Deus resolve nos alegrar por meio de pessoas que são encorajadores e alegradores da nossa vida, nos momentos que nós mais precisamos. Ele usa homens e mulheres como Timóteo e Epafrodito para alegrar o nosso coração. Aqui estava um velho pastor, final de carreira, preso. Alguns dizem que desta cadeia Paulo não saiu, foi morto em Roma. Pastores mais jovens, como Epafrodito e Timóteo, certamente se questionaram se Deus estaria sendo justo em deixar o velho apóstolo ali naquela cadeia. Mas veja o questionamento que eles tinham, a falta de compreensão do porquê tudo aquilo estava acontecendo com aquele homem, não os impediu de colocarem a mão na massa e dizerem assim: eu vou ser instrumento de encorajamento e de alegria para a vida de Paulo. Eles saíram de sua zona de conforto, arriscaram a própria vida, sofreram inclusive enfermidade pelos riscos que correram e foram instrumentos de Deus na vida de Paulo. Todas as vezes que Deus nos permite a oportunidade num pequeno gesto ou noutro grande gesto, seja da maneira como for, de chegarmos a alguém e para trazer alegria, conforto, paz, encorajamento. Quando todas as vezes isso acontecer conosco e nós formos movidos por sentimentos egoístas, de conforto próprio, de acomodação, lembremos que um dia nós estivemos do outro lado. Que um dia houve alguém que saiu do seu conforto, do seu comodismo, arriscou-se em favor de nós. Recebemos já a alegria e o encorajamento de alguns, para que hoje nós possamos oferecer alegria e encorajamento a outros. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria não chove como as chuvas dos céus. Alegrias são irrigadas. As alegrias da vida são irrigadas quando pessoas se dispõem a cuidar umas das outras. Isso nós não devemos fazer apenas com aqueles que nos são agradáveis, conhecidos ou íntimos, mas com todo aquele que de alguma forma chega ao nosso alcance, como Paulo chegou ao alcance de Timóteo, como Paulo chegou ao alcance de Epafrodito. Nesse texto em que palavras como angústia, tristeza e saudade se misturam com alegria, nós aprendemos com esses dois homens que podemos não apenas dizer que bem-aventurados são aqueles que fazem a paz, mas também que bem-aventurados são aqueles que fazem a alegria da vida dos outros. Nesse mundo difícil, talvez essa seja, queridos, uma das maiores necessidades da vida. Gente que nos encoraje, gente que nos alegre, gente que nos conforte, porque agoureiros e portadores de más notícias e de críticas e de culpas, nós já os temos bastante. Infelizmente, esses não precisam fazer muito esforço para serem como são. Naturalmente eles assim o são. Mas aqueles que são agraciados com a presença de Deus, esses são transformados para não apenas serem recipientes da alegria de Deus, mas para serem canais da alegria de Deus. Se veja assim, é possível que nesta semana mesmo, talvez ainda hoje, uma oportunidade do nada apareça diante de você. Um jovem no corredor de um hotel, ou alguém que esteja ali do seu lado. Seja prudente, é claro. Nos dias difíceis de hoje, não dá para ser imprudente e acreditar em cada história que nos contam. Mas cuidado, não deixe o seu coração se secar a tal ponto que você não perca, que você chegue a perder, as oportunidades que Timóteo e Epafrodito não perderam. Eles foram instrumentos de alegria, de conforto, de consolo, de encorajamento para a vida de Paulo.
Eu fico imaginando que aquele velho apóstolo, depois de tanta luta, tanta perseguição, tanto naufrágio, tantos motivos para estar com o coração amargo por terminar a vida daquela maneira, acabou sendo um bálsamo tremendo. Não apenas ver o conforto que aqueles dois trouxeram, mas principalmente ver que se ele partisse ali, a semente que ele plantou na vida daqueles dois jovens pastores continuaria, porque eram homens a quem ele recomendava que a igreja de Filipos os recebesse como homens dignos de Deus e da obra que Deus tinha feito na vida dele. Não há coisa melhor quando você consegue ver que pessoas estão transmitindo, compartilhando aquilo que você compartilhou com eles. É isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para seus filhos. Imagine que a sua generosidade ou não, a sua disposição de servir ou não, a sua disposição de sair da sua zona de conforto e abrir a sua vida para outro, a fim de ajudar, está sendo observada pelos filhos que vão ficar aqui depois que daqui você partir. E você certamente não irá legar, deixar como herdeiro para este mundo o coração de um filho avarento, mesquinho, acomodado, egoísta, porque isso o mundo já está disposto a fazer dos seus filhos. É preciso que eu e você façamos o contrário, porque o costume é fazer assim, e não apenas os nossos filhos, mas as pessoas que nos rodeiam. Lembrem-se das conversas que vocês têm no ambiente de trabalho de vocês. É cada um por si. Em toda esta crise, uma coisa mais interessante que eu observo é a falta de senso de coletividade do nosso povo. Como é fácil perceber que crise mesmo, parece que só é percebida quando bate na minha porta. Ou quando somos movidos por alguma agenda ideológica. Mas solidariedade, buscar a dor do outro, tentar alcançar o outro com um pouco de conforto e alegria, parece não fazer parte da nossa agenda. E não faz, queridos, porque isso não é natural ao ser humano. É preciso uma sobrenatural ação de Deus, que aconteceu na vida de Paulo naquele momento, por meio de Timóteo e de Epafrodito. Deus já lhe deu, em alguns momentos da sua vida, e talvez esteja dando no momento atual, alguns Timóteos e Epafroditos na sua vida. A grande questão é se você vai ser o Timóteo e o Epafrodito na vida de outrem. Essa é a grande questão. Que Deus lhe dê graça, sabedoria, para que você seja um compartilhador de alegria, que da sua boca saia palavras que produzam graça, conforto e encorajamento ao coração das pessoas. Vamos orar por isso? Vamos nos colocar de pé nesse momento? Eu sei que não é fácil, querido, em tempos de crise e de grandes lutas, em que cada um de nós é levado a pensar em si mesmo, dizer assim: Senhor, me ajuda a ser um instrumento da Tua paz, me ajuda a ser um instrumento da Tua alegria. Mas lembremos, é para isso que Deus tem nos dado vida e oportunidades. Eu não sei quais são as suas, pode ser que elas estejam esperando por você amanhã de manhãzinha, quando você acordar para a vida cotidiana que você tem que viver. É bom estar preparado. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e peça comigo a Deus sabedoria para identificar as oportunidades de ser Epafrodito na vida de alguém, de ser Timóteo na vida de alguém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o Teu santo nome pelo testemunho que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto da Tua Escritura, de como, apesar de toda a coragem, força e destemor com o qual ele enfrentava a vida, os desafios da vida, naquele momento crucial, ele precisava de alguém ou de alguns ao seu lado. E Deus, o Senhor, providenciou para ele Epafrodito e Timóteo. E se viram de encorajamento, de trazer alegria
de tal maneira que ele pôde, uma vez abençoado, Senhor, também enviá-los para abençoar e serem abençoados com a alegria do compartilhar com aquela igreja em Filipos. Nós queremos ser assim, Pai. Gente que esteja na vida não apenas para conquistar um lugarzinho ao sol, com as nossas ambições pequenininhas e as nossas tentativas de acotovelar as pessoas para que o nosso lugar não seja tomado por ninguém. Nos ajuda, Pai, a ter um coração generoso, não apenas porque damos as coisas, mas porque temos uma atitude de dar uma palavra de encorajamento, quando todos estão colocando aquele sujeito para baixo, de confortar e consolar, quando todos estão desanimando. Nos ajuda a ser como Epafrodito e Timóteo, para alguns Paulos que nós encontrarmos na vida. Dá-nos sabedoria para agirmos com prudência, mas que essa prudência não nos imobilize, e que não tenhamos a desculpa de que o mundo está difícil, que as pessoas são enganadoras, que o mundo é violento. Não nos permita que todas essas coisas que são reais e verdadeiras nos impeçam, no entanto, de sermos fazedores da alegria do Senhor na vida de outros. Pelo contrário, nos dá a oportunidade de compartilhar tempo, de compartilhar as nossas oportunidades e as nossas ajudas que recebemos de Ti para ajudar outros. Dá sabedoria a cada homem e cada mulher que Te conhece aqui neste lugar, para que no dia de amanhã esta atitude para com a vida e para com as pessoas esteja presente para transformar a vida de muitos. Ó Pai, eu não sei se um dia eu vou rever aquele rapaz lá do hotel, mas eu Te louvo pela oportunidade, Senhor, de com tão pouco, simplesmente juntando as pontas de alguém que precisa com alguém que pode ajudar, ter permitido que naquele momento, Pai, tão angustiante para ele, em que ele estava sem ninguém, poder ser um instrumento, Pai, para que ele pudesse sentir o encorajamento do Senhor. Dá essas oportunidades a nós todos os dias, ó Pai, porque afinal de contas, se não for para servir, para que viver, Senhor? Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Isso é o que nós temos aprendido. Dá-nos a Tua graça de compartilharmos a alegria do Senhor com aqueles que precisam se alegrar no Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.